Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o módulo 3 do ciclo 6, que é o módulo que trata da autotransformação. Segundo Adenauer Novaes, no livro Psicologia e Espiritualidade, autotransformação é a aplicação de uma filosofia de vida harmoniosa consigo mesmo, com o próximo e com a vida, que nos permite a condição flexível de assumir o que fazemos e fizemos sem receio de censuras e críticas. Então, a autotransformação é a capacidade que nós, espíritos, possuímos de buscar, por através dos nossos processos internos, viver em harmonia com eles, viver em harmonia com o próximo e, principalmente, viver em harmonia com a vida, identificando o sentido da nossa vida, identificando o sentido do nosso existir. Porque é de fundamental importância que nós estejamos conscientes do porquê nós existimos. Por isso, a pergunta do ciclo 6 é: onde estou? Onde eu, espírito, estou diante da vida, a partir das experiências que este personagem, que este ser humano que eu estou vivendo está elaborando. Então vocês percebam que ainda no processo de autotransformação, saber o sentido da sua vida é extremamente importante. E vamos atualizar alguns conceitos, relembrando aí do conceito que nós vimos no módulo 1, do que seria autoconhecimento, depois no módulo 2, do que seria autodescobrimento, e agora no módulo 3, o que é autotransformação, para quando nós chegarmos no módulo 4, nós falarmos sobre autoiluminação, que é o conjunto e o fechamento desses processos anteriores. Autoconhecimento, nos diz Adenauer Novaes no livro Psicologia e Espiritualidade, é o conhecimento de si mesmo, como se pensa, se sente as emoções e se reage frente ao mundo. Autoconhecimento é a identidade pessoal diante do mundo. Aí nós falamos lá no módulo 1 o quanto era importante e significativo nós sabermos quem somos, sabermos que somos uma individualidade, sabermos que possuímos uma personalidade, sabermos que possuímos uma força interna chamada impulso criador ou criativo, ou força psíquica. Saber que este nosso conhecimento de nós mesmos favorece as inter-relações sociais. Então, isto tudo é autoconhecimento. É o conhecer a si mesmo, de que forma se reage frente às experiências que a vida nos apresenta. Autodescobrimento, no mesmo livro, Psicologia e Espiritualidade, Adenauer Novaes nos diz que é a capacidade de acreditar em si mesmo, independente das contingências externas, fruto da consciência do próprio processo existencial. E aí, nesse processo do autodescobrimento, nós falamos da vida que se quer dar sentido, do sentido da vida e a diversidade, das diversas maneiras que o ser humano enxerga o sentido da vida nas diversas fases que passa na vida, infância,
adolescência, juventude, idade madura e velhice, sobre os valores do espírito, sobre o sentido da vida, a percepção do sentido da vida, os impedimentos e aquisições. E agora nós iniciamos o terceiro processo, que é a autotransformação, que vai nos ajudar a entender que a autotransformação é o processo de retomada da própria vida a partir do referencial do self, dispondo-se o indivíduo a atuar nela, na vida, com o conhecimento de si mesmo e com a descoberta dos próprios potenciais interiores. Isso quem nos diz é Adenauer Novaes, no livro Psicologia e Espiritualidade. Então, nós já entendemos que o processo de autotransformação, ele é um conjunto de experiências que surgem a partir do momento em que eu já adquiri autoconhecimento e que eu já adquiri autodescobrimento. Ou seja, é a forma como eu vivo, a forma como eu ajo diante da vida e a forma como eu elaboro os meus processos de descobertas de habilidades. E aqui no módulo 3, nós vamos estar realmente falando de integração de habilidades. A nossa aula é autoanálise e desenvolvimento pessoal. 11ª aula. Primeira aula do módulo 3. E eu sou Ednilze Maria Pinheiro Fidelis, que vocês conhecem como Nil. Eu optei por usar este formato de aula para não cansar a minha figura, já que nós teremos encontro presencial na turma A, de segunda-feira, na turma B, de sexta-feira e na turma C, de sábado pela manhã. Eu achei que eu deveria resguardar a minha imagem para que vocês possam matar a saudade quando nós nos encontrarmos na próxima semana. Então, esta forma de fazer esta aula foi de propósito, para despertar em vocês a memória afetiva, para despertar em vocês a saudade de me ver, para que vocês possam vir todos na próxima semana, na segunda, na sexta, no sábado, ou quem sabe, todos na segunda, todos na sexta, todos no sábado, já que nós estamos em um período de distanciamento social e que só precisa ser distanciamento da presença, do contato, mas nós podemos manter este vínculo afetivo que une as criaturas, independente de estarem juntos ou não. Então, neste momento, eu convido vocês para estarem comigo. Sou eu, vocês, iniciando este processo tão importante e significativo que é a autotransformação. Vamos lá? Estou com saudade de vocês, mas nós vamos nos segurar confiantes de que este momento é um momento de transição, que este é um momento de mudanças que está nos ajudando no nosso processo de autotransformação. Sairemos desta experiência certamente mais conscientes de nós mesmos, mais amadurecidos, mais humanos e, sobretudo, mais empoderados
do espírito imortal que nós somos. Mas vamos à nossa aula, meus amores? Então vamos lá. Os objetivos da aula 11, autoanálise e desenvolvimento pessoal, são, como objetivo geral, entender a autoanálise como instrumento de processo do próprio comportamento nas diversas dimensões que compõem a vida. Vamos então autoanalisar, utilizando esta autoanálise como um instrumento ou uma ferramenta de percepção do nosso comportamento diante das diversas dimensões que compõem a vida. Aí vale a pena a gente relembrar daquela atividade que nós fizemos lá no módulo 2, que é uma ferramenta chamada da Roda da Vida, onde foi proposto avaliarmos como estávamos naquele momento diante de cada uma daquelas dimensões. Aquilo que vocês fizeram, aquela atividade foi uma autoanálise, percebendo-se como cada um de vocês naquele momento estavam se comportando diante de cada uma daquelas 12 dimensões que lhes foram apresentadas. Se nós fôssemos fazer hoje, novamente, a roda da vida, pintá-la novamente, certamente nós já teríamos um desenho da roda da vida diferenciado. Como objetivos específicos, nós vamos compreender a autoanálise como instrumento de percepção para o desenvolvimento do ser, entender as principais dimensões e seus aspectos a serem observados e vamos perceber o status atual das principais dimensões que compõem o nosso cotidiano. É possível que nós, no nosso encontro presencial, vamos solicitar que vocês reavaliem aquela roda da vida que vocês fizeram a pintura e, quem sabe, se colocarem diante do que mudou do módulo 2 para cá. Eu acho que seria uma boa experiência, não é? Vamos amadurecer e, quem sabe, nós fazemos esta atividade ao vivo, seria muito bom. Então, para tanto, já vamos pegar de volta aí aquela roda da vida que nós levamos para casa. Ainda dá tempo de achar. Se não achar, não tem problema não. Eu vou levar uma roda da vida para nós compormos juntos a partir deste momento que atualmente nós estamos vivenciando. Então, estes são os objetivos da nossa aula e nós vamos seguir para que eles sejam cumpridos ao término dela. E eu me questionava e queria questionar a vocês o seguinte: você já parou para pensar em você? Eu perguntei a mim mesma. Ô Nil, você já parou para pensar em você? Aí a resposta que eu me dei foi: você está querendo que eu pense em mim, Nil personagem? Nil que veste as diversas personas ou que desempenha os diversos papéis? Ou você quer que eu pense em Nil, o essencial? Porque se eu for pensar no essencial, que é o espírito que habita
este corpo humano de Ednilson Fidelis, então a pergunta não é: Nil, você já parou para pensar em você? A pergunta é: você, espírito, já parou para pensar em você? Ou você está pensando apenas em Nil, o ser humano que você está animando? Interessante, não é? Curioso este ponto de vista. Você que aí está assistindo esta aula, já parou para pensar em você? Quais são seus anseios? Quais são os seus receios? Quais são seus sonhos? O que a vida quer de você? E em momentos de crise, e nós estamos vivendo momentos de crise mundial, não é uma crise local em Salvador, na Bahia, no Nordeste, no Brasil, é uma crise mundial, uma crise de saúde, uma crise que tem mexido com as estruturas de todas as nações, onde cada ser humano de cada recanto deste planeta se pergunta hoje o que a vida quer de você. E desde que esta pandemia vem balançando as estruturas de diversas dimensões deste orbe planetário, quantas vezes nós não já paramos aí no nosso dia a dia, cheios de anseios, cheios de receios, com medo de sonhar. Mas o convite que eu faço a cada um de nós neste momento é parar para pensar em você, identificar os seus anseios. Você tem medo de quê? Do que você tem medo? Quais são os seus receios? Quais são os seus receios? Se você sabe, eu sei, que somos espíritos imortais, do que nós estamos com medo? Quais são os seus sonhos, os meus? É fundamental manter os sonhos, porque são eles que nos mobilizam para a vida. E esta pergunta é fundamental para a compreensão do que é autoanálise e desenvolvimento pessoal. O que a vida quer de você, espírito? Qual o testemunho que você, espírito, vai dar diante da vida? Quais processos de mudança pessoal poderá estabelecer para colaborar com as mudanças no coletivo? São perguntas inquietantes, não são? Que nós vamos, olho no olho, no encontro presencial, nos fazer, para que nós possamos trazer respostas.
porque as respostas para estas perguntas estão aí dentro, no nosso mundo interior. Mas vamos seguir. Você sabe o que é autoanálise? Autoanálise é a investigação do indivíduo por si mesmo. É você investigando quem você é. Autoanálise é um conjunto de esforços sistemáticos de uma pessoa, eu substituo até de uma pessoa para um ser humano, visando a compreensão de sua própria personalidade. Aí, então, para que eu tenha compreensão da própria personalidade, eu tenho que identificá-las em mim. É por isso que a autotransformação requer que o self esteja em ação, para que o ego esteja a serviço do self. E nós até já falamos isso lá atrás, quando nós fizemos a aula do módulo 1. Nós estamos estudando, buscando pelo autoconhecimento, pelo autodescobrimento, pela autotransformação e pela autoiluminação, para colocar o ego a serviço do self, que é o arquétipo da integração do nosso psiquismo. Autoanálise é analisar as diversas dimensões da vida, requer percepção criteriosa. Eu não posso fazer autoanálise de forma superficial. Eu preciso fazer de forma criteriosa, verificando cada aspecto de sua personalidade sem camuflar sombras. E nesse processo, revisitar as posturas diante da vida, aceitar e respeitar seus limites. Autoanálise é exatamente aquele momento em que eu vou atuar de uma forma criteriosa, me resgatando, sabendo quais são os complexos que me movem, sabendo quais sombras me movem e integrando isto, o que está interno, que é emocional, com o que está externo, que é cognitivo, para que este fluxo do inconsciente para o consciente, do consciente para o inconsciente, possa ocorrer de forma harmoniosa, de maneira tal que eu possa estabelecer mudanças em minha maneira de agir diante da vida. Então, autoanálise é ter coragem e vontade de mudar aquelas habilidades ou de elaborar e modificar aquelas habilidades que eu ainda não desenvolvi muito bem. Aí me recordo de um exemplo que foi muito interessante, que foi dado por um aluno de uma das turmas do ciclo 6. Ele nos dizia que ele entendia habilidades ou atributos do espírito, ou atributos da personalidade do espírito, como se fosse o seguinte: ao reencarnar, cada um dos espíritos reencarnaria com uma maleta de ferramentas. Dentro desta maleta de ferramentas
haveriam diversas ferramentas. Diversas ferramentas dentro daquela maleta. Mas, para aquela vida, ele ia escolher algumas ferramentas mais específicas para que ele pudesse utilizar. Então, dentro da maleta, que é o inconsciente de cada espírito, existem diversas ferramentas, inúmeras habilidades, inúmeros atributos. Mas para cada experiência na matéria, eu vou me utilizar de algumas que possam promover para mim, que sou o espírito imortal, um processo de amadurecimento diante da vida. Então eu vou lançar mão de uma chave de fenda, eu vou lançar mão de um alicate, eu vou lançar mão de uma chave estrela, eu vou lançar mão daquelas ferramentas que melhor colaborem para que eu possa fazer uso delas nas diversas experiências que eu vou viver, nas diversas dimensões que eu vou viver. Então, autoanálise é, neste momento, parar de forma criteriosa e verificar se as ferramentas que eu retirei da maleta estão servindo para o meu desenvolvimento pessoal. Se não estiverem colaborando para que eu possa me desenvolver enquanto espírito, eu vou pegar novas ferramentas de dentro desta caixa e vou utilizar de maneira tal que eu possa, diante da vida, desenvolver habilidades novas. Portanto, desenvolver habilidades eu posso fazer em qualquer etapa da vida que eu estiver vivendo. Basta que eu tenha vontade e coragem e que eu estabeleça uma investigação sobre quem sou, para que eu possa, sem camuflar nada, fazer uma visita a tudo que eu tenho feito até aqui, aceitar, respeitar e me propor, se desejar, mudar. Isto é autoanálise. Até aí tudo bem? Estamos caminhando direitinho? E como podemos conduzir a nossa autoanálise? Primeiro, eu posso refletir sobre as experiências da minha infância. Buscar lá na minha infância experiências marcantes, tanto polarizadas negativamente, quanto polarizadas positivamente, porque essas experiências da nossa infância determinam o adulto que nós somos hoje. Segundo, registre as variações de humor. Labilidade emocional, que é esses altos e baixos das nossas emoções, um bom caminho para que nós possamos conduzir a autoanálise. Como eu administro os humores? Será que eu ando muito mal-humorado? Será que eu ando excessivamente bem-humorado? Como é que estes humores interagem e dialogam entre eles? Eu sou poliana, menina, moça, que faço o jogo do contente
em todas as experiências da vida, ou eu sou Lipe, que diz o tempo todo, ó dia, ó céus, ó azar. Registre isso, verifique como se dá esse trânsito de humores no seu dia a dia, nas diversas experiências que você vive. Diante das experiências que você vive, você se comporta como uma criancinha birrenta ou você se comporta como uma criança que cresceu saudavelmente e hoje é um adulto flexível diante das oportunidades que as experiências da vida lhe traz. Terceiro, escreva o que você está pensando, para que seus pensamentos não se percam. E depois volte e estude o seu padrão de pensamento. Qual é a linha do padrão dos seus pensamentos? Você pensa bem o tempo todo? Você pensa mal o tempo todo? Você é poliana ou você é lipe? Você não deve estar polarizado nem poliana nem lipe. Você deve encontrar um meio entre lipe e poliana, porque ninguém está todo o tempo todo com os pensamentos positivos, nem ninguém deve estar o tempo inteiro, todo o tempo, com os pensamentos negativos. A minha mãe tinha uma frase que ela dizia assim: tudo que é demais é pouco. Tudo que é polarizado excessivamente não constrói, acaba por nos prejudicar. Então estude o seu padrão de pensamentos, determine se sua estima é adequada ou se sua estima é baixa. E aí, quando você determinar se sua estima é adequada ou é baixa, você vai ter que voltar lá para o primeiro passo. Vá refletir sobre as suas experiências da infância. Vá registrar se a sua criança interior está enferma, precisando de cura, ou se ela está saudável. Porque se ela estiver saudável, você terá pensamentos harmonizados, com um padrão estável e automaticamente você terá uma estima adequada. Então, para conduzir a autoanálise, você tem que fazer esse checklist de 5 passos. Simples. Basta focar a sua atenção para você mesmo. Pare de olhar para fora, pare de olhar para o outro e foque sua atenção para você. Essas dimensões existenciais do ser humano foi trazida pelo psiquiatra austríaco, esqueci o nome dele, Jesus Cristo. Frank... Eu vou ficar devendo o nome dele, mas digo na aula presencial. Ele nos apresenta as dimensões existenciais do ser humano sob a forma de um rocambole. Pensem aí num rocambole. O rocambole é feito de um bolo, né, um pão de ló, que recebe uma camada de doce, seja doce de goiaba, seja o doce de interesse de quem for, e ele é envolvido, né,
e ele fica com camadas. Este psiquiatra austríaco, ele nos diz o seguinte, que a parte externa, aquela camada externa, seria o consciente, que é liderado pelo nosso corpo físico, que a camada mais profunda seria o inconsciente, dividido em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Esta rodinha que vocês veem, que é vermelho, laranja e amarelo, que é essa parte superior aqui do rocambole, que quando a gente olha para ele, nós ficamos vendo uma camada de massa e a camada de doce, bolo doce, até a parte do miolo, né? Que nós enrolamos. A parte mais externa do bolo seria a dimensão física, que é essa corzinha avermelhada. A parte intermediária, que é laranja, a dimensão psicológica. A parte mais profunda, que fica lá no miolo, a dimensão espiritual. Então, este autor, ele nos diz o seguinte, que o ser humano é composto de consciente e inconsciente. Consciente, liderado pela dimensão física, é o que nós temos de mais concreto. É aquilo que nós vivemos com o mundo. É como nós agimos e reagimos no mundo. E que nós temos as camadas mais internas, que são camadas abstratas, que é a dimensão psicológica, regida pelas nossas emoções, e a dimensão espiritual, que é o que essencialmente nós somos. Na autoanálise, o que nós queremos é justamente resgatar esta porção abstrata, que é a porção onde está a minha dimensão psicológica, com as minhas emoções, com os processos do meu psiquismo e o que essencialmente nós somos. Ô Nil, por que você trouxe este modelo de dimensões existenciais do ser humano e ainda esqueceu o nome do autor do modelo? Eu trouxe porque o tempo todo nós falamos isso, né? Que nós somos uma unidade imortal, espírito, que é essa parte mais interna aí, colorida de amarelo, que nós possuímos um campo metafísico que a doutrina espírita chama de perispírito, que o psiquismo ou mente está alocada em nosso perispírito, que é a sede das nossas experiências pessoais e coletivas, onde nós resguardamos as nossas emoções, as nossas sombras, os nossos modelos arquetípicos, e a dimensão física, que é o corpo concreto, para que eu possa analisar como estou, eu, espírito, diante das diversas dimensões da vida. Eu preciso ter consciência que eu, espírito, vivendo esta expressão humana que eu estou chamando de personagem, possuo aí um elemento intermediário, metafísico, da quarta dimensão, que eu chamo de perispírito, que é a sede de todas as experiências vividas, arquivadas sob forma de núcleos emocionais e que o tempo todo afloram ao meu consciente. Então, esses conteúdos abstratos que estão aí na dimensão psicológica,
todo o tempo fluem para a dimensão concreta. E eu preciso identificar quais núcleos energéticos determinam este meu agir e reagir diante da vida. Porque esta é a única forma segura de eu conseguir perceber conscientemente como eu estou diante de cada dimensão da vida. Porque as diversas formas de agir diante da vida, dessas diversas dimensões da vida, estão exatamente nesta dimensão psicológica, nessa dimensão abstrata. A forma como eu lido com elas no dia a dia é a forma como eu estou extravasando este conteúdo emocional que está aí no meu psiquismo ou na minha estrutura perispiritual, chamem como vocês preferirem. Ora, se eu estou analisando a forma como eu elaboro as diversas dimensões da vida, eu farei isso para ter um desenvolvimento pessoal. E o que é o desenvolvimento pessoal? Adenauer, Novaes, no livro Psicologia e Espiritualidade, nos diz que a análise e desenvolvimento pessoal deve abranger todas as dimensões: corporal, física, sexual, filial, maternal, paternal, afetiva, emocional, criativa, religiosa, espiritual, psicológica, profissional, intelectual, política, fraternal, financeira e artística. E a boa atuação do indivíduo nessas dimensões proporcionará a aquisição de importantes elementos formadores da lei maior em nós. Lei maior que nós chamamos de lei de amor, que é a lei universal que dá dinamismo a todas as demais leis universais. E não adianta, meus amigos, procurar um caminho novo se você não mudar o seu jeito de caminhar. E aí, nesse processo que fala-se de desenvolvimento pessoal, eu me recordo de uma passagem, e eu sempre repito esta mesma passagem. Alice cai num mundo desconhecido. Vocês observaram que Alice cai é como se ela caísse num abismo. Todas as vezes que nós estamos caindo, nós estamos mergulhando no nosso inconsciente. Alice mergulha num mundo absolutamente desconhecido de tudo que ela concretamente vivia enquanto estava na sociedade. Se depara com paisagens, com seres absolutamente diferentes. E aí ela se vê meio que perdida numa floresta que apresentava caminhos diversos, muitos caminhos. E Alice olhava aquela quantidade de caminhos e ficava aflita. Quando ela estava em meio a esta aflição, com tantos atalhos a tomar, aparece um gato absolutamente diverso, diferente. Um gato risonho, um gato
colorido, que muda estruturas do corpo. O rabo vai para o lugar da cabeça, a cabeça vai para o lugar do rabo. E ela diz assim: este mundo é tudo louco, este mundo é tudo muito louco. Ele diz: e não somos todos loucos, Alice? O que você procura? E ela: não sei. Qual caminho você quer seguir? Não sei. Para onde você quer ir, Alice? Não sei. Alice, se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe, Alice, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. É exatamente o que esta frase quer nos dizer. Não adianta procurar um caminho novo, uma nova perspectiva diante da vida, se você não mudar o seu jeito de caminhar. Ou seja, se você não sabe aonde você quer ir, nem aonde você quer chegar, qualquer lugar lhe serve. Se você não mudar o seu jeito de caminhar, do que adianta procurar um novo caminho? Isso é desenvolvimento pessoal. É um processo que vem caminhando, unido, conectado com autoanálise. Porque depois que eu faço uma autoanálise criterioso dos meus atributos, eu vou colocar isto na prática. Isto é desenvolvimento pessoal. Diante das diversas dimensões da vida. Diversas. E é a forma como eu caminho em cada uma delas que vai dizer se eu estou em franco processo de desenvolvimento pessoal ou se eu estou emperrado em algum desses caminhos. Então, nós vamos entender e relembrar, na verdade, que nós já vimos aí no módulo 2, sobre quais seriam essas dimensões da vida. Aqui estão apresentadas a vocês 17 dimensões. Que quando vocês preencheram a roda da vida, vocês preencheram 12. É porque 5 dessas estavam embutidas ali em alguma daquelas que vocês analisaram. Quando vocês a preencheram, vocês preencheram mais de uma. Tem 5 dessas aí que estavam embutidas lá naquelas 12 que nós preenchemos a roda da vida. Eu organizei elas da seguinte forma: em grupos de 3 e as 2 últimas em grupo de 2. Não sei se vocês se recordam, mas o ciclo 3, eles têm as últimas aulas, são chamadas de dimensões da vida. 1, 2, 3 e 4. E algumas das dimensões da vida lá do ciclo 3, elas vêm em conjunto. Elas vêm em dupla, elas vêm em trio. E eu me recordo perfeitamente porque fui eu quem dei essa aula a vocês em uma das turmas, ou pelo menos 2 das turmas, que estas 3 dimensões, maternal, filial e paternal, quem estivesse deficitário em uma delas estaria nas outras 2. Quando eu falei sobre dimensões da vida 2,
que era a dimensão emocional, e lá não estava incluída afetiva e fraternal, eu disse a mesma coisa. A dimensão sexual, que lá no ciclo 3 é a dimensões da vida 3, que está associada à dimensão financeira, também tem uma correlação profunda com a física e a corporal. Ou seja, cada dimensão individual, ela guarda uma relação direta ou indireta com as demais. Aqui eu as organizei assim: maternal, filial e paternal, emocional, afetiva e fraternal, física, sexual e corporal, profissional, política e financeira, criativa, artística e psicológica, religiosa com espiritual. Cada uma dessas guarda relação com as outras duas, e cada trio desse guarda relação com todas as demais. Porque a forma como nós vivenciamos cada dimensão da vida pode até ser compartimentada na forma como eu realizo-as em cada momento da minha experiência. Mas elas, no nosso inconsciente, no nosso psiquismo, estão arquivadas sob forma de símbolos, de forma integrada. Portanto, todas individualmente estão interligadas e correlacionadas com as demais. Entenderam? O que seria análise, autoanálise e desenvolvimento pessoal dessas três dimensões? A maternal, a filial e a paternal. Seria importante avaliar e desenvolver como você se manifesta nas relações profundas, na preocupação com o bem-estar dos outros, na proteção, na afetividade amorosamente diante da vida, se atua nutrindo as pessoas de vitalidade e de disposição para amar e viver. Percebem que não tem nada a ver em ser mãe biológica de alguém, que você desenvolver a sua dimensão maternal é você ser capaz de estabelecer relações profundas e afetivas, nutrindo as pessoas com a sua presença, com aquilo que você é. A filial, como educo os filhos, como minha atitude diante da vida, com decisões, com disciplina, com responsabilidade na conduta, como eu sigo normas e regras. Isso nos proporciona sermos determinados e corajosos diante do desafio da vida. Como é que eu atuo na dimensão filial? Eu consigo conviver com normas de conduta de forma harmoniosa? Eu me coloco diante da vida de forma corajosa, assertiva ou não? A paternal, como lidamos com os... aqui está trocado, viu, gente? Perdão. A filial é esta aqui. Como lidamos com os pais? O papel de filhos, nossa função na família. Devemos ser gratos e não ser um peso, contribuindo com a família de forma harmoniosa. E o paternal, como eu educo. Esqueçam os filhos. Como eu educo as pessoas com quem eu convivo. Como eu consigo tomar decisões. Eu tenho atitudes assertivas diante da vida ou eu me comporto de forma covarde diante da vida? Eu tenho uma atitude
de contribuição e colaboração diante das pessoas, ou eu sou aquela pessoa que só quero ser beneficiado? Percebem de que forma nós temos que avaliar como caminhamos nestas três dimensões, porque elas caminham juntas. Se eu não lido bem com a minha dimensão maternal, eu não lido bem com a minha dimensão paternal, nem com a filial. Eu não a desenvolvo de forma harmônica, emocional, afetiva, fraternal. O que faz com sua raiva, com seu ciúme, com sua paixão, com sua saudade em tempos de distanciamento? O que você faz com o amor, com a necessidade de se conhecer emocionalmente, de evitar a ação dos complexos e das obsessões? E obsessão aqui não apenas a espiritual, mas da obsessão de você consigo e com o outro. Porque nós estabelecemos relacionamentos afetivos de obsessão na maioria das vezes. Nós obsidiamos com pensamentos insistentes aquele que é o nosso afeto. A afetiva, a capacidade de se relacionar bem, sem as exigências de troca, disponibilidade ao encontro e à conectividade, com o carinho, com a doçura, com o falar pelo coração, com o compreender e ter sensibilidade, estar de bem com a vida e em paz para se dirigir ao outro. Por isso, essa dimensão afetiva, a emocional e a fraternal são tão importantes para o nosso desenvolvimento pessoal, porque elas estabelecem a forma como nós lidamos com nossos conteúdos relacionados ao outro. A fraternal, como nos relacionamos e cativamos amigos. Vejam aí, façam uma lista dos amigos de vocês. Como é essa relação com os amigos? Ser verdadeiro e coerente, ter o desejo de ajudar realmente, fazer o que gostaria de receber sem exigências. E aí é muito importante vocês se colocarem na condição de amigo. Ainda ontem eu ouvi a Fátima Bernardes falando de amizades ácidas. Seriam amizades ácidas, seriam aquelas amizades que as pessoas cobram do amigo atitude. Gente, o amigo é o irmão que nós nos permitimos, pelo laço da afetividade e da emoção, nos conectar. Então, a relação com o amigo tem que ser livre, saudável. O amigo tem que ser livre para ir e vir. Não deve ser cobrado atitudes, porque isto também é um processo de lidar com a dimensão emocional de uma forma desarmonizada. Percebem por que Neil diz que elas estão interrelacionadas e conectadas uma com as outras? A dimensão física, que os cuidados vão além da estética, o repouso, o lazer, a alimentação, o uso de drogas ou não, o desequilíbrio funcional, gera atraso espiritual. A sexual, como eu dou sentido ao prazer diante da nossa vida, a forma da uso da nossa libido, do lidar com os desejos, a sensualidade e erotismo. Sexo não é impuro nem contrário à evolução. É instrumento de procriação para a construção da afetividade, expressão de amor profundo. Como eu lido com a aceitação sem rejeição, quando a mudança não for possível com o meu corpo, a percepção da linguagem do meu corpo, a compreensão da velhice, cuidados com a higiene pessoal, prática de esportes sadios, o respeito ao corpo, o grau de satisfação com ele como instrumento de evolução. Percebem que a forma como eu lido com a dimensão física, sexual e corporal está interligada com a forma como eu desenvolvo a emocional, a afetiva, a psicológica. Há uma interação entre essas dimensões.
a profissional, a escolha e grau de satisfação com a profissão, a contribuição ou grau de ociosidade com relação a ela, o preenchimento interno e de que forma a dimensão profissional traz uma contribuição social, a política, deveres como cidadão, com a sociedade, a consciência política, e aí não estamos falando de partidarismo político, o cumprir deveres e exigir direitos, sem radicalismos. E aí, em tempos de pandemia, nós vemos as pessoas nas redes sociais enlouquecidas nessa dimensão política, porque nós não entendemos que dimensão política vai além de partidarismo político. E a dimensão financeira? Como lido com o dinheiro? Quando tenho ou quando falta? Eu sou capaz de administrar o recebido, o conquistado pelo meu esforço, pela contribuição que eu estou dando à sociedade? A criativa, imprimir sua forma singular no que faz, sua marca, deixar sua marca no mundo, encontrar saídas, desenvolver a intuição e a conexão com a essência divina. A artística, ter sensibilidade artística faz parte do progresso. É o desenvolver do sentir a natureza, de ficar mais próximo de Deus, de respeitar a arte e o artista. A psicológica, como lido com os medos, com as frustrações, com as projeções, com os complexos que abrigo, com as projeções que faço, é o entender como anda a nossa cabeça. E esse é um momento importante para sabermos como anda a nossa cabeça e como ela estará adiante. A necessidade de autoanálise e enfrentamento da vida. É a dimensão psicológica que vai estabelecer para nós espíritos a necessidade da autoanálise para o enfrentamento da vida e o nosso desenvolvimento enquanto pessoa. A religiosa, relação com a caridade, e a caridade é muito mais abrangência do que o dar. Com sua fé, contato com seu Deus interno, com a natureza, um viver da religiosidade própria, com o respeito da alheia, oração sincera, confiança na vida, a espiritual, o exercício da mediunidade, a aproximação com o espírito e percepção dele enquanto no corpo físico. Percebem que estas dimensões da vida, estas 17 que foram apresentadas, elas não estão estanques e separadas. Elas estão interligadas, conectadas, e são elas que estabelecem o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, apresentando o espírito que eu sou. E as pessoas podem ser bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Neste momento, vocês vão escolher o que vocês preferem ser. As pessoas bem-sucedidas sentem gratidão. As mal-sucedidas acham que têm direito ou direitos. As bem-sucedidas perdoam. As mal-sucedidas guardam rancor. As bem-sucedidas se responsabilizam pelos próprios erros. As mal-sucedidas culpam aos outros e as circunstâncias. As bem-sucedidas parabenizam. As mal-sucedidas criticam. As bem-sucedidas falam acerca de ideias. As mal-sucedidas falam de pessoas. As bem-sucedidas querem que os outros vençam. As mal-sucedidas desejam o mal secretamente. As bem-sucedidas partilham informações. As mal-sucedidas escondem informações. As bem-sucedidas transpiram alegrias. As mal-sucedidas exalam azedume. Ou seja,
as bem-sucedidas estão elaborando autoanálise e desenvolvimento pessoal. As mal-sucedidas ainda não iniciaram o processo, portanto, ainda não iniciaram o processo de autotransformação. Eu utilizei para esta aula os livros Filosofia e Espiritualidade, Mito Pessoal e Destino Humano, Psicologia e Espiritualidade, O Voo do Espírito, os 4 livros de Adenauer Novaes. Fiquei devendo aos senhores o nome do psiquiatra, também psicanalista, que apresentei as dimensões existenciais do ser humano e vou dizer o nome dele e de onde foi retirado este material na aula presencial. Aguardo vocês para trocarmos este contato na segunda-feira, turma A, na sexta-feira, turma B, no sábado, a turma C. E, se puderem, continuem em seus lares. Se precisarem sair, protejam as pessoas, usem máscaras, respeitem o direito do outro fazer as suas escolhas e façam as de vocês de forma acertada. Demais, vamos continuar nos nossos lares, buscando essencialmente por quem nós somos, para que possamos sim estabelecer o processo de mudança necessário para analisarmos de forma criteriosa e desenvolvermos a nossa vida a partir do sentido que dermos à nossa vida de espírito. Um forte abraço, foi um prazer estar com você.